nunca gostei de trabalhar em plantão de Natal. Não por superstição, mas porque o silêncio daquela noite é diferente. Meu nome é Marina, tenho 29 anos e estou enviando esse relato para o canal Conto Mistérios porque até hoje eu não consigo entender o que aconteceu. Só sei que aconteceu. E começou de um jeito banal, com um erro pequeno, um detalhe fora do lugar, um nome que não devia estar ali. Na época eu trabalhava como recepcionista em um pequeno hospital particular de Campinas. Natal nunca foi feriado completo ali. Sempre ficava alguém de plantão. Naquela noite, éramos poucas pessoas. Eu na recepção, uma enfermeira no corredor, um segurança no estacionamento. Nada fora do normal. A cidade estava quieta. Trânsito quase inexistente. O hospital parecia maior do que era. Pouco depois das 11 da noite, comecei a conferir os registros do dia. Era procedimento padrão antes da troca de turno. Foi aí que notei o nome. Na ala de observação infantil. Uma criança chamada Lucas. Idade, 7 anos. Horário de entrada, 23h12. Eu estranhei imediatamente. Não lembrava de nenhuma criança entrando naquele horário. E, principalmente, não lembrava de nenhuma criança naquela ala. Pensei que fosse erro de sistema. Isso acontece. Mas algo me incomodou. Talvez o fato de que não havia sobrenome no cadastro. Só Lucas. Decidi ligar para a enfermagem. Perguntei se havia alguma criança em observação. A enfermeira respondeu rápido. Não. Nenhuma criança hoje. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Tem certeza? Perguntei. Consta aqui no sistema. Ela insistiu. Absoluta. Hoje não entrou nenhuma criança. Desliguei. Atualizei a tela. O nome continuava lá. Lucas. 7 anos. Horário agora corrigido automaticamente para 23h30. Isso me deu um frio estranho. O sistema não faz isso sozinho. Olhei em volta. A recepção estava vazia. As luzes de Natal piscavam no corredor. O hospital inteiro parecia parado. Foi então que ouvi algo. Um som leve. Como passos pequenos, vindos do corredor da ala infantil. Eu deveria ter chamado o segurança, mas fiz outra escolha errada. Levantei sozinha. Caminhei até o corredor. As luzes estavam parcialmente apagadas, apenas as de emergência. No fim do corredor, vi uma silhueta, pequena, parada. Uma criança. Vestia algo claro. Não corria. Não chorava. Apenas estava ali. Oi, eu disse, tentando manter a voz firme. Você está com alguém? A criança virou lentamente o rosto para mim. Era um menino. Muito pálido, olhos fundos, expressão neutra demais para uma criança. Ele não respondeu. Deu um passo para trás. Entrou na ala infantil. Meu coração acelerou. Corri até a recepção para chamar ajuda. Mas quando olhei para a tela, o nome tinha mudado. Agora constava: Lucas, 7 anos. Observação prolongada, sem responsável. E algo novo. Motivo da entrada: queda. O segurança chegou comigo até a ala infantil. Abrimos a porta. Não havia nenhuma criança. Nenhuma maca ocupada. Nada fora do lugar. Mas o ar estava frio, muito frio. Como se o ar-condicionado estivesse no máximo, mas ele estava desligado. O segurança disse que talvez fosse algum visitante perdido. Mas quando voltamos à recepção, o sistema emitiu um alerta. Paciente tentando sair. Eu olhei para a tela. Lucas estava sendo registrado agora na saída. Horário 0003. Destino não identificado. E então, ouvi a voz, atrás de mim, baixa, infantil. Tia, eu esqueci meu presente. Virei devagar. O menino estava ali, atrás do balcão. Muito perto. Eu senti o corpo travar. Ele estendeu a mão. Na mão dele, havia uma pulseira hospitalar, com o nome Lucas. Sem sobrenome, sem data, só o nome. O segurança não parecia vê-lo. Ele continuava olhando para a tela. Eu tentei falar. Nada saiu. O menino inclinou a cabeça e disse algo que nunca mais esqueci. Minha mãe disse que eu podia voltar hoje. Eu acordei na sala da enfermagem. Tinha desmaiado. Disseram que foi queda de pressão. Quando voltei à recepção, perguntei sobre a criança. Riram. Disseram que não houve nenhuma criança naquela noite.
Mas eu fiz uma coisa. Entrei no sistema antigo. Busquei registros antigos. Natal, anos anteriores. Encontrei um prontuário. Lucas, 7 anos. Entrada, 25 de dezembro. Motivo, queda da escada. Óbito, 0017. Ano, 2012. Naquele mesmo hospital, naquela mesma ala. Natal sempre foi minha época favorita do ano. Luzes, família reunida, presentes embaixo da árvore. Aquele cheiro de comida boa. Tudo que é bom, certo? Mas teve um Natal que mudou isso para sempre. Foi o Natal que descobri que algumas coisas não deveriam ser desembrulhadas. E que alguns presentes não são presentes. São avisos. Fala, conto mistérios. Meu nome é Gabriel, mas todo mundo me chama de Biel. Tenho 27 anos, trabalho com marketing digital aqui em Florianópolis. Eu sempre fui aquele cara que ama Natal. Sério, desde criança. Começo a decorar a casa em novembro. Ouço música natalina sem vergonha. Compro presente para todo mundo. Minha família sempre zoou, mas eu não ligo, ou não ligava. Porque depois do Natal de 2022, eu não consigo mais ouvir Noite Feliz sem sentir aquele frio na espinha. Sem lembrar do que encontrei embaixo da árvore naquela manhã. Sem lembrar da mensagem no cartão, escrita com a letra da minha avó, que tinha morrido 6 meses antes. Dezembro de 2022 chegou pesado para a família. Era nosso primeiro Natal sem a avó Helena. Ela tinha falecido em junho. Câncer. Rápido. Daqueles que não dá tempo de se preparar direito. A gente decidiu fazer o Natal na casa dela mesmo. A casa onde sempre fizemos. Minha mãe herdou, mas ainda não tinha decidido se ia vender ou alugar. Então estava tudo lá ainda. Os móveis, as coisas da avó, as fotos. Era estranho estar naquela casa sem ela. Mas também era reconfortante, como se ela ainda estivesse ali, de alguma forma. Chegamos dia 23. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã Camila. Íamos passar o dia 24 e 25 lá, depois voltar. Montei a árvore de Natal no mesmo lugar de sempre. Sala de estar, perto da janela. Usei as decorações antigas da avó. Aquelas bolas de vidro delicadas, as luzinhas que piscavam, a estrela dourada no topo. Ficou linda. Deixamos os presentes embaixo da árvore, como sempre. Íamos abrir na manhã do dia 25, tradição da família. Ceia do dia 24 foi boa. Nostálgica. A gente conversou sobre a avó, contou histórias, riu, chorou um pouco. Era o que ela ia querer. Fomos dormir tarde, quase 1 da manhã. E foi aí que tudo começou. Acordei às 3 e pouco da manhã, com um barulho, um sino, daqueles sininhos de trenó, tipo dos filmes de Natal. Fiquei deitado, escutando, achando que estava sonhando, mas o som continuou. Vindo de baixo, da sala, levantei, peguei o celular. Saí do quarto. A casa estava escura. Só a luz da árvore de Natal iluminando a sala lá embaixo. Eu tinha deixado ela ligada, gosto de ver as luzes piscando. Desci a escada devagar. O som tinha parado. Cheguei na sala. A árvore estava lá, normal. Presentes embaixo. Mas tinha algo diferente. Tinha um presente novo. Um embrulho que não estava lá antes. Grande. Do tamanho de uma caixa de sapato. Papel vermelho com laço dourado. Bonito. Bem feito. E tinha um cartão em cima. Peguei o cartão. Abri. Estava escrito com aquela letra tremida, inconfundível. Para meu neto favorito, abra primeiro. Com amor, vó Helena. Meu sangue gelou. Aquela era a letra dela. Eu reconheceria em qualquer lugar. A forma como ela fazia o G do meu nome. A inclinação das palavras. Mas era impossível. Ela tinha morrido há 6 meses. Olhei em volta. A casa estava silenciosa. Todo mundo dormindo. Olhei de novo pro presente, pro cartão. Minha mão tremia. Será que ela tinha deixado antes? Escondido em algum lugar? E alguém achou e colocou ali como surpresa? Mas quem? E por que no meio da madrugada? Subi de volta pro quarto. Não mexi no presente.
Tentei dormir. Não consegui. De manhã, dia 25, contei para a família. Mostrei o presente. O cartão. Minha mãe ficou pálida. Onde você achou isso? Tava embaixo da árvore. Apareceu de madrugada. Minha irmã pegou o cartão. Analisou. É a letra da avó. Com certeza. Mas não faz sentido, meu pai disse. Ela morreu em junho. Como ela ia escrever um cartão de Natal? Talvez ela tenha escrito antes, minha mãe sugeriu, sabendo que não estaria aqui. E pediu para alguém entregar. Para quem? E quem colocaria isso de madrugada sem avisar? Ninguém tinha resposta. Olhamos para o presente. Abre, Camila disse. Não sei se quero. Biel, ela deixou para você. Abre. Respirei fundo. Peguei o presente. Era pesado. Tinha algo sólido dentro. Rasguei o papel devagar. Dentro tinha uma caixa de madeira. Antiga, trabalhada, bonita. Reconheci na hora. Era a caixa de joias da avó. Aquela que ela sempre guardava no quarto, na penteadeira. Abri. Dentro tinha as joias dela. Anel de formatura, brincos de pérola, relógio antigo, o colar que ela usava sempre. E embaixo, um envelope. Peguei, abri. Dentro tinha uma carta, manuscrita, com a letra dela. Comecei a ler em voz alta. Meu querido Gabriel, se você está lendo isso, significa que já parti. E que é Natal. Nosso Natal. Eu pedi para alguém muito especial entregar isso para você. Alguém que eu confio. Alguém que vai cuidar de vocês quando eu não puder mais. Quero que saiba que estou bem. Estou em paz. E estou perto. Sempre perto. Mas tem algo que preciso avisar. Algo que descobri tarde demais. Esta casa, nossa casa querida, tem algo que não deveria estar aqui. Algo que entra no Natal. Quando as luzes estão acesas. Quando a família está reunida. Ele se alimenta disso. Da alegria, do amor. E em troca, ele tira algo. Tome cuidado, meu anjo. Não deixe as luzes acesas depois da meia-noite. Não abra a porta se alguém bater e você não reconhecer a voz. E principalmente, não desça as escadas se ouvir música. Por favor, acredite em mim. Com todo amor, vó Helena. Silêncio total na sala. Que porra é essa? Camila sussurrou. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos. Ela não estava bem no final. Os remédios, talvez estivesse confusa. Mas quem entregou isso aqui? Perguntei. Quem colocou esse presente debaixo da árvore às 3 da manhã? Ninguém respondeu. Até que ouvimos, vindo da cozinha, música. Noite Feliz, na versão instrumental. Tocando na vitrola antiga da avó. A vitrola que não funcionava há anos. A gente ficou paralisado, olhando na direção da cozinha. A música continuava, lenta, distorcida, como se o disco tivesse arranhado. Meu pai levantou. Pegou um cabo de vassoura. Fica aqui, ele disse. Pai, não vai sozinho. Fica. Ele foi até a cozinha. Sumiu da nossa vista. A música parou. Silêncio. Pai. Chamei. Nada. Pai. Ele voltou, pálido. Não tem ninguém, mas a vitrola tá funcionando. O disco tá girando. Isso é impossível. Ela tá quebrada há anos. Eu sei, mas tá funcionando. Minha mãe se levantou. A gente precisa sair daqui. Mãe, é dia de Natal. Pra onde a gente vai? Não importa. Sua avó avisou. Ela avisou. E a gente não ouviu. Foi quando a luz piscou. Uma vez. 2. 3. E apagou completamente. A casa ficou no escuro total. Só a árvore de Natal ainda estava acesa. As luzinhas piscando, iluminando a sala com aquele brilho vermelho e verde. E então vimos alguém parado perto da árvore. Uma silhueta. Alta. Fina. Usando algo que parecia um terno vermelho. Não. Não era terno. Era um casaco vermelho, com detalhes brancos, como roupa de Papai Noel. Mas errado. Tudo errado.
O vermelho era escuro demais, quase marrom. O branco era sujo, manchado. E o rosto? Não dava para ver o rosto. Tava nas sombras entre as luzes piscantes, mas dava para ver o sorriso. Um sorriso largo, grande demais. A coisa levantou a mão e acenou, bem devagar, como se dissesse: Feliz Natal. A luz voltou e não tinha ninguém lá. A gente saiu da casa correndo, sem pegar nada, sem olhar para trás. Entramos no carro e fomos embora. Passamos o resto do Natal num hotel. Minha mãe vendeu a casa 2 semanas depois, para uma construtora, que ia demolir. Não voltamos lá, nem para buscar as coisas. A construtora ligou 1 mês depois. Disse que quando entraram na casa para começar a demolição, encontraram algo estranho. A árvore de Natal ainda estava montada, acesa, mesmo sem energia. E embaixo dela tinha presentes, dezenas de presentes, todos embrulhados, todos com cartões, todos endereçados para pessoas diferentes. Pessoas que moravam na casa antes da minha avó. Alguns cartões tinham datas, anos atrás, décadas atrás. Um deles era de 1987, outro de 1965. Todos escritos com a mesma letra, uma letra que ninguém reconheceu. Mas todos os cartões diziam a mesma coisa: Feliz Natal. Estarei esperando. Eu não comemoro o Natal mais. Não monto árvore. Não compro presentes. Quando chega dezembro, viajo para bem longe. Porque tem algo que eu não contei. Semana passada, 20 de dezembro, cheguei em casa do trabalho e tinha um presente na porta do meu apartamento. Embrulho vermelho, laço dourado, com um cartão. Abri o cartão. Tava escrito com aquela letra estranha: Gabriel, você esqueceu de abrir seu presente ano passado. Não se preocupe, guardei ele para você. Nos vemos logo. Feliz Natal. Não abri. Joguei no lixo. Mas à noite, ouvi um sino, daqueles sininhos de trenó, vindo da sala. Se você encontrar um presente que não sabe quem deixou, não abra, principalmente se for na época de Natal, porque algumas coisas não são presentes, são convites. E se você aceitar, ele vai voltar, todo ano, até buscar o que é dele. Você já reparou como Natal é a época em que a gente mais deixa estranhos entrarem na nossa casa? Entregador de panetone, carteiro com encomendas, pessoas fantasiadas para eventos. A gente abre a porta sorrindo, com o espírito natalino. Confiante, eu era assim. Até abrir a porta no dia 24 de dezembro e ver quem estava do outro lado, usando a fantasia de Papai Noel, usando o rosto do meu pai, que tinha morrido quando eu tinha 7 anos. Oi, conto mistérios. Eu me chamo Renata. Tenho 31 anos. Sou enfermeira. Moro em Porto Alegre, num apartamento pequeno que divido com meu filho, o Pietro, de 6 anos. Sou mãe solo. O pai do Pietro não tá na vida dele. Então é só eu e ele. Nossa pequena família de 2. A gente sempre teve um Natal simples. Não sobra muito dinheiro depois de pagar contas, mas eu faço questão. Árvore pequena, alguns presentes, ceia básica. O Pietro não liga. Ele é feliz de qualquer jeito. Mas o Natal de 2023, esse foi diferente. Esse foi o Natal que me fez entender porque algumas tradições são avisos disfarçados de lendas. Porque tantas histórias falam sobre coisas que vêm no Natal, coisas que imitam, que se disfarçam, que entram pela sua porta quando você acha que está recebendo algo bom. Dezembro chegou corrido como sempre. Plantões no hospital, Pietro na escola, aquela correria de final de ano. Comecei a decorar o apartamento dia 10. Nada muito elaborado. Uma guirlanda na porta, árvore pequena na sala, algumas luzinhas na janela. Pietro estava super empolgado. Falava toda hora sobre a carta para o Papai Noel que tinha feito na escola. Mãe, você acha que o Papai Noel vem aqui? Claro que vem, amor. Sempre vem. Mas a gente não tem chaminé. Papai Noel tem os jeitos dele. Ele sempre dá um jeito de entrar. Ele ficou satisfeito com a resposta. No dia 20, recebemos uma encomenda. Entregador deixou na portaria. Quando fui buscar, era uma caixa grande, sem remetente. Estranhei. Não tinha pedido nada.
porteiro se ele sabia de onde tinha vindo. Não sei não, dona Renata. Chegou de manhã cedo. Tava na porta quando abri. Nem vi quem trouxe. Subi com a caixa. Era leve. Balancei. Tinha algo dentro fazendo barulho. Pietro ficou curioso. É presente, mãe? Não sei, filho. Vamos ver. Abri. Dentro tinha uma fantasia de Papai Noel. Completa. Gorro, casaco, calça, botas, barba branca. E um bilhete. Peguei. Lia. Para o Pietro, o Papai Noel especial deste ano. Vista a fantasia na véspera de Natal. Ele vai adorar. Não tinha assinatura. Que legal! Pietro gritou. Mãe, posso vestir? Não, amor. Isso é muito grande para você. Deve ser para adulto. Olhei de novo para o bilhete. Ele vai adorar. Quem enviou isso? Alguma amiga querendo fazer surpresa? Minha mãe. Liguei para ela. Não foi ela. Liguei para as minhas amigas próximas. Nenhuma tinha mandado. Estranho. Mas era Natal. Pessoas fazem coisas legais no Natal. Presentes anônimos. Boa ação. Guardei a fantasia no armário. Dia 23, véspera da véspera, Pietro teve pesadelo. Acordou chorando. Fui correndo pro quarto dele. Que foi, amor? Sonhou ruim? O Papai Noel. Ele estava aqui. Era só sonho, filho. Mas ele estava diferente, mãe. Ele não tinha olho direito. Tinha um buraco. E a boca. A boca dele não parava de crescer. Arrepio. Foi só pesadelo. Papai Noel não é assim. Mas parecia tão real. E ele falou comigo. Falou o quê? Pietro me olhou com aqueles olhos de criança assustada. Ele disse: sua mãe vai me deixar entrar. Ela sempre deixa. Abracei ele. Disse que era só sonho. Coloquei ele para dormir comigo. Mas fiquei pensando naquela frase. Ela sempre deixa. Sempre deixa o quê? No dia seguinte, dia 24, acordei cedo. Pietro tinha dormido até tarde, cansado do pesadelo. Fui fazer café. Abri a geladeira e vi algo que não estava lá ontem. Uma caixa de leite. Mas não era a marca que eu compro. E estava pela metade. Alguém tinha bebido. Mas só eu e Pietro moramos aqui. E nenhum de nós tinha aberto aquilo. Olhei em volta. Apartamento normal. Porta trancada. Janelas fechadas. Joguei o leite fora. Devia ter pegado errado no mercado, pensei. Ou o Pietro abriu e eu não vi. Tentei racionalizar. Mas no fundo, já estava incomodada. Tarde do dia 24, comecei a preparar a ceia. Coisa simples. Arroz, farofa, chester pequeno. Pietro ajudava, todo feliz. Umas 6 da tarde, tocou a campainha. Olhei pelo olho mágico. Tinha um homem no corredor, usando fantasia de Papai Noel. Mas não era daquelas fantasias baratinhas de festa. Era realista, bem feita. O casaco vermelho parecia veludo de verdade. A barba branca parecia cabelo de verdade. Quem é? Perguntei sem abrir. Ho, ho, ho. Papai Noel. A voz era grossa, forçadamente alegre. Vim trazer presente pro Pietro. Pietro ouviu e veio correndo. É o Papai Noel, mãe. Filho, espera. Não sei quem é. Olhei de novo pelo olho mágico. O homem estava mais perto da porta agora, parado, esperando, e tinha algo errado. O jeito que ele ficava parado, sem se mexer, sem respirar visivelmente, como uma estátua. Abre a porta, Renata. Ele disse. Gelei. Eu não tinha falado meu nome. Como você sabe meu nome? Oh, oh, oh. Papai Noel sabe tudo. Sabe onde você trabalha. Sabe que você faz plantão de terça e quinta. Sabe que o Pietro gosta de carrinho azul. Sabe muita coisa. Meu coração disparou. Vá embora. Agora. Mas eu trouxe presente. Não quer presente? Todo mundo quer presente no Natal. Vá embora ou eu chamo a polícia. Silêncio do outro lado. Depois aquela voz, mais diferente agora. Sem o tom alegre. Mais baixa. Mais real. Você devia ter vestido a fantasia, Renata. Era mais fácil assim. Agora vai ser do jeito difícil. Ouvi passos se afastando. Olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Pietro estava chorando.
Por que você não deixou o Papai Noel entrar? Não era Papai Noel de verdade, amor. Mas era. Eu vi. Peguei o celular. Liguei pra portaria. Seu Mário, subiu alguém fantasiado aqui? Subiu não, dona Renata. Ninguém entrou no prédio depois das 5. Por quê? Tem certeza? Alguém acabou de tocar minha campainha. Impossível. Eu tô aqui na portaria. Ninguém passou. Desliguei. Como alguém chegou no meu andar sem passar pela portaria. Trancei a porta com ferrolho. Empurrei uma cadeira contra ela. Jantamos cedo. Pietro estava quieto, assustado. Umas 8 da noite coloquei ele para dormir. Contei história. Disse que estava tudo bem. Ele dormiu. Eu fiquei na sala. Luzes acesas. TV ligada. Qualquer coisa para fazer barulho. Para não ficar no silêncio. Meia-noite. Ouvi batida na porta. 3 batidas. Educadas. Levantei devagar. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. O homem de Papai Noel estava de volta. Mas agora dava para ver melhor o rosto dele. E eu reconheci. Não era possível. Não fazia sentido. Mas eu reconheci. Era meu pai. O rosto do meu pai, que tinha morrido num acidente de carro quando eu tinha 7 anos. Mais velho, envelhecido. Mas era ele. Renata. A voz dele. A voz real. Não a voz forçada de antes. Abre a porta, filha. Sou eu. Lágrimas desceram no meu rosto. Você não é real. Sou sim. Eu voltei para passar o Natal com você, com meu neto. Abre. Meu pai morreu. Você não é ele, mas sou. Olha para mim. Você sabe que sou. Olhei. E por um segundo, por um maldito segundo, eu quis acreditar. Quis abrir aquela porta. Quis abraçar meu pai de novo. Minha mão foi até a maçaneta, até que ouvi a voz do Pietro, do quarto. Mãe, não abre. Ele não é o vovô. É o homem do meu sonho. Parei. Olhei de novo pro olho mágico. O rosto do meu pai começou a mudar. A pele esticou. Os olhos ficaram fundos. A boca abriu. Abriu demais. E algo saiu de dentro. Algo escuro. Que se mexia. A voz mudou. Ficou distorcida. Múltipla. Você vai abrir. Mais cedo ou mais tarde. Você sempre abre. Todo mundo abre. Peguei Pietro. Trancamos no banheiro. Chamei a polícia. Eles chegaram 15 minutos depois. Não acharam ninguém no corredor. Mas acharam algo na porta do apartamento. Marcas, arranhões profundos, como garras. E algo grudado na maçaneta. Cabelo. Um tufo de cabelo grisalho, igual ao cabelo que meu pai tinha. Passei o Natal na casa da minha mãe. Contei tudo. Ela ficou pálida. Disse que precisava me contar algo. Algo sobre meu pai. A morte dele não tinha sido acidente. Ele tinha sumido. Na véspera de Natal. Saiu para comprar presentes. Nunca voltou. Acharam o corpo dele 3 dias depois. Na beira da estrada. Mas tinha algo errado. O corpo não tinha marcas de acidente. Não tinha trauma. Ele só estava parado, de pé, encostado numa árvore, morto, com os olhos abertos e um sorriso no rosto. E ele estava segurando algo. Uma fantasia de Papai Noel. Mudei de apartamento. Pro outro lado da cidade. Não comemoro o Natal em casa mais. Sempre passo na casa de alguém. E nunca, jamais, abro a porta depois da meia-noite. Não importa quem seja. Porque 3 semanas atrás, Pietro acordou de madrugada. Disse que tinha alguém batendo na janela do nosso apartamento, no 12º andar. Fui checar. Não tinha ninguém. Mas no vidro, tinha uma marca. Uma mão, impressa na condensação. E escrito, com o dedo: ano que vem eu volto. Feliz Natal. Se alguém tocar sua campainha na véspera de Natal, e você olhar pelo olho mágico e ver alguém que você conhece, alguém que não deveria estar ali, não abra. Porque não importa que rosto ele use, não importa que voz ele imite, não é quem você pensa que é. E se você deixar entrar, ele nunca mais vai sair. Vocês sabem por que colocamos meias na lareira no Natal? Eu achava que sabia.
Achava que era só tradição fofa. Algo para criança acreditar em magia. Mas não é. É um aviso. Um aviso que alguém, muito tempo atrás, tentou nos dar. Porque a meia não é para receber presente. É para ele não descer pela chaminé. É para marcar que aquela casa já tem dono. E quando você esquece de colocar, quando você deixa a chaminé aberta, algo desce. E não é Papai Noel. E aí, pessoal do Conto Mistérios. Olha, vou ser sincero. Ainda tô processando o que aconteceu. Faz 3 semanas. E eu ainda acordo no meio da noite achando que ouço aquele barulho. Aquele arrastar vindo de cima, do telhado. Meu nome é André. Tenho 35 anos. Sou arquiteto. Morava numa casa antiga no interior de Minas Gerais. Cidade pequena, Tiradentes. Sabe aquelas casas coloniais? Pé direito alto, telha portuguesa, lareira de verdade. Comprei ela no começo de 2023. Projeto pessoal. Ia reformar, transformar num café colonial. Enquanto isso, morava lá mesmo, fazendo as reformas aos poucos. Casa tinha quase 200 anos, história, personalidade. E como descobri tarde demais, memória. Memória de todos os natais que passaram ali, incluindo aqueles que deveriam ter sido esquecidos. Dezembro chegou rápido. Eu estava focado na reforma da cozinha, mas queria fazer algo especial. Seria meu primeiro Natal na casa. Sozinho, mas tudo bem. Sempre gostei de solidão. Silêncio. Espaço para pensar. Comprei uma árvore pequena. Decorei a sala. A lareira estava funcionando. Tinha mandado limpar a chaminé em novembro. Achei ótimo. Natal com lareira de verdade, igual nos filmes. Comprei lenha, vinho, comida boa. Ia ser um Natal tranquilo, simples, do jeito que eu gosto. Dia 20, um senhor bateu na porta. Seu Joaquim, morador antigo da cidade. Devia ter uns 80 anos. Boa tarde, moço. Vim dar um aviso. Aviso? Sobre a casa, sobre o Natal. Achei que ia ser reclamação. Obra fazendo barulho, essas coisas. Mas não era isso. O moço vai passar o Natal aqui? Vou sim. Ele ficou sério. Sozinho? Sozinho? Por quê? Moço, essa casa, ela tem história. História que o pessoal da cidade não gosta muito de contar. Mas eu acho que você precisa saber. Me ofereci café. Sentamos na sala. Ele olhou para a lareira, depois para minha árvore de Natal, e começou a contar. Segundo seu Joaquim, a casa tinha sido de uma família rica nos anos 1800. O patriarca, Coronel Augusto, era conhecido pela crueldade. Tratava os escravos pior que animais. Batia, matava, enterrava no quintal. No Natal de 1867, véspera de abolição ainda distante, ele fez uma festa. Grande. Convidou meia cidade. Mas naquela noite, algo aconteceu. Os escravos se revoltaram, trancaram todas as saídas e colocaram fogo na casa, com todo mundo dentro. Morreram 23 pessoas, incluindo o coronel. Só uma pessoa sobreviveu. Uma menina, filha do coronel. 8 anos. Ela conseguiu escapar pela chaminé. Subiu. Saiu pelo telhado. Pulou pro quintal, mas ela nunca mais foi a mesma. Passava os dias dizendo que tinha visto algo na chaminé. Enquanto subia, algo olhando para ela. De dentro da fumaça, algo que não era humano. Algo que queria descer. E ela dizia, seu Joaquim continuou, que o Natal era perigoso. Que tinha coisa que acordava no Natal. Que subia pelas chaminés das casas com lareira. Procurando alguém sozinho. Procurando para quê? Seu Joaquim me olhou. Para trocar de lugar. Arrepio desceu minha espinha. Moço, eu não sei se acredito nisso, mas essa casa, muita gente já morou aqui. E muita gente saiu rápido. Sempre depois do Natal. Sempre com a mesma história. Barulho no telhado. Coisa descendo pela chaminé. Vultos. E você acredita? Eu acredito em respeito. E acredito que algumas tradições existem por motivo. A menina, antes de morrer velha, deixou uma recomendação. Disse que quem morasse nessa casa, no Natal,
Tinha que fazer uma coisa. Que coisa? Pendurar meia na lareira. 3 meias. Preencher a chaminé com símbolo de que a casa tá ocupada, de que já tem gente ali. E nunca, nunca deixar o fogo apagar. Eu sorri. Não pude evitar. Seu Joaquim, com todo respeito, isso é lenda urbana. Folclore. Ele levantou. Talvez seja, mas eu avisei. E foi embora. Não dei muita bola pro aviso. História de cidade pequena. Todo lugar antigo tem essas lendas. Mas por via das dúvidas, comprei meias. Daquelas vermelhas de feltro. Pendurei 3 na lareira, só pra respeitar. Não custa nada. Dia 24 chegou. Acendi a lareira de manhã. O frio tava bom. Fogo crepitando. Aconchegante. Trabalhei na reforma durante o dia. À noite parei. Fiz comida. Tomei vinho. Assisti um filme. Meia-noite fui dormir. O fogo na lareira ainda estava aceso. Lenha boa. Ia durar até de manhã. Acordei às 3h30. Com frio. Frio intenso. Levantei. Coloquei um moletom. Fui checar a lareira. O fogo tinha apagado. Estranho. Eu tinha colocado lenha suficiente. Olhei para as cinzas. Ainda estavam quentes. Tinha apagado fazia pouco. Mas não tinha vento. Não tinha corrente de ar. Como tinha apagado? Fui pegar mais lenha para reacender. Foi quando ouvi um barulho vindo da chaminé. Tipo arranhão. Algo raspando. Vindo de cima. Parei. Olhei para a chaminé. O barulho continuou. Descendo. Lentamente. Algo estava dentro da chaminé. Algo estava descendo. Meu coração acelerou. Pensei. Morcego? Pássaro? Gambá? Mas o som não era de animal. Era muito deliberado. Controlado. Como dedos arranhando tijolo. O som parou. Silêncio. Fiquei olhando para a lareira. Para o buraco escuro da chaminé. E então vi. Algo se mexeu lá dentro. Na escuridão. Algo branco. Pálido. Uma mão. Saindo devagar. Tateando a borda interna da lareira. Congelei. A mão continuou saindo. Braço magro. Longo. Com dedos finos. E então começou a sair o resto. Não esperei para ver o que era. Corri pro quarto. Tranquei a porta. Peguei o celular. Sem sinal. Claro. Interior. Cobertura ruim. Fiquei escutando, esperando ouvir algo vindo da sala. Silêncio. Minutos passaram. 5. 10. Nada. Será que tinha sido impressão? Alucinação? Abri a porta devagar. Olhei pro corredor. Vazio. Andei até a sala. Devagar. Coração batendo forte. A lareira estava normal. Vazia. Sem nada saindo dela. As meias ainda estavam penduradas. Respirei aliviado. Até olhar pro chão. Tinha pegadas. Pegadas de cinza. Saindo da lareira. Atravessando a sala. Indo em direção ao corredor. Em direção ao meu quarto. Segui as pegadas com os olhos. Elas paravam na porta do quarto. Do lado de dentro. Eu tinha trancado a porta. Tinha certeza. Mas as pegadas estavam lá. Dentro do quarto. Onde eu tinha estado. Senti as pernas fraquejarem. Virei para a sala. Para a lareira. E vi. As 3 meias que eu tinha pendurado. Estavam no chão. Todas as 3. Arrancadas. Jogadas. E na parede, acima da lareira, escrito com cinza. 3 meias, 3 pessoas, onde estão as outras 2? Saí da casa. Naquela hora, 3h30 da manhã. Entrei no carro e fui embora. Passei o resto da noite num hotel em São João del Rei. Voltei no dia seguinte, de manhã, com luz do dia, com seu Joaquim. Ele entrou comigo. Olhou a lareira. As pegadas, que ainda estavam lá. A escrita na parede. Você mentiu pras meias. Ele disse. Como assim mentir? Você pendurou 3 meias, mas estava sozinho. Você tentou enganar. E não se engana o que mora na chaminé. O que é aquilo? Não sei. Ninguém sabe. Mas ela falava que era algo que morreu no fogo. Algo que ficou preso entre a fumaça e o tijolo. E que procura corpo. Procura carne. Procura alguém sozinho, sem proteção. E agora? Seu Joaquim olhou para mim. Agora você não pode mais passar Natal aqui, porque ele te marcou. E vai voltar. Todo Natal. Procurando.
Vendi a casa 3 meses depois. Não contei pro comprador. Eu sei. Errado. Mas eu não conseguia ficar lá. Toda noite eu ouvia aquele arrastar no telhado. Mesmo de dia, mesmo acordado, ouvia. Hoje moro num apartamento. 10º andar, sem lareira, sem chaminé. Mas tem algo que me deixa acordado à noite. No Natal passado, tava na casa da minha irmã, interior de São Paulo. Casa dela tem lareira. Ela pendurou meias. 4. Uma para cada pessoa da família. Meio da ceia fui ao banheiro. Quando voltei, olhei para a lareira. Tinha 5 meias. Uma tinha aparecido. Vermelha, velha, suja de cinza, pendurada no meio das outras. Apontei. De quem é essa meia? Todo mundo olhou. Que meia? Minha irmã perguntou. Eles não viam, só eu via. E então percebi. Na meia tinha algo escrito, bordado, um nome, meu nome. Se você mora em casa com lareira e vai passar o Natal sozinho, não acenda o fogo, não pendure meias e, principalmente, não minta sobre quantas pessoas estão na casa, porque ele conta. E quando descobrir que você mentiu, vai descer mesmo assim e não vai voltar vazio. Comente seus relatos de terror para serem contados nos próximos vídeos. Se inscreve no canal para não perder nenhum relato. Até a próxima.